Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós iremos falar de um dos principais FIIs do mercado brasileiro, o MXRF11, o famoso Maxi Renda, o FII que tem o maior número de cotistas no Brasil. Nos últimos dias saiu uma notícia que deixou muitos investidores preocupados em relação ao MXRF11 e eu estou aqui exatamente gravando esse vídeo, bem rápido, bem direto e bem objetivo para esclarecer toda e qualquer dúvida sobre um possível calote no MXRF11. Então, se você é investidor do MXRF11, se você se interessa por FIIs ou se você está interessado no MXRF11, fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai entender tudo o que está acontecendo com esse FII. Vamos lá, agora sim, já com o MXRF11 na tela, estou aqui no site do Status Invest, um site bem conhecido por vocês. Em 1 ou 2 minutos eu vou repassar aqui alguns pontos principais desse fundo de investimentos imobiliários e depois nós iremos direto para o último relatório gerencial olhar a mensagem que eles deixaram em relação a um possível calote desse fundo de investimentos imobiliários e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês qual que é o impacto disso em tudo o que o fundo vem entregando como resultados nos dividendos futuros e até na segurança desse fundo de investimentos imobiliários. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para você que está aqui me assistindo, já deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e principalmente ativar o sininho das notificações, pois isso tudo é muito importante para que o YouTube entenda que a nossa mensagem é bacana e leve para cada vez mais pessoas e para que você receba toda vez em primeira mão o nosso conteúdo atualizado. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela e falar sobre o MXRF11, né? Então, o MXRF11, como eu citei agora há pouco, ele é um dos fundos mais populares, na verdade, em termos de cotista, ele é o mais popular, né? Porque ele tem aqui, ó, já dá para ver logo de cara, mais de 777 mil cotistas, tem uma liquidez média diária superior a 5 milhões de reais, né? Um valor ali de cota patrimonial de R$ 10,11, o P sobre o VP dele de 1,01. Ele tem, né, vamos olhar aqui a cotação nos últimos 5 anos, ele tem uma cotação bem estável, né, um fundo muito seguro e até exatamente por esse motivo ele é um dos fundos mais populares. Ali em 2019, né, ele estava tendo resultados muito bons e isso fez com que a cota tivesse uma valorização muito boa. Depois disso, o fundo perdeu um pouco esses resultados e caiu um pouquinho, ficou ali na parte próximo a R$ 10, é um dos fundos de R$ 10 mais famosos aí da Bolsa, né? Impressionante como esses fundos de R$ 10 são muito populares na Bolsa brasileira. Olhando aqui, né, o MXRF11, vamos ver aqui a parte de distribuição de dividendos. Dá para perceber que ele é muito constante na distribuição de dividendos, principalmente aqui depois de 2019, ele começou com uma leve crescente, né, na distribuição dos seus dividendos. Hoje está aqui em torno de 10, 11 centavos. Antes era ali em torno de 8 centavos. Então ele vem crescendo seus dividendos ao longo do tempo e isso é muito bom. Importante também citar que ele é um fundo que começou lá em 2016, ou seja, tem uma história já muito grande, muito sólida, fator que aumenta, né, o nível de segurança que muitos têm nesse fundo de investimentos. O fundo até hoje, né, ele teve 4 subscrições aí, uma em 2019, deixa eu pegar aqui a canetinha, uma em 2019, 2 em 2020 e uma em 2021. E eu vou até mostrar um fato aqui para vocês, né? Aqui dá até para observar o patrimônio líquido e a evolução do patrimônio líquido, quando eu sempre falo que um fundo de investimentos ele não cresce ou cresce muito pouco por virtude da renovação de carteira que o gestor consegue fazer, né? Compras e vendas de CRIs, de FIIs ou mesmo de imóveis, isso é o que gera crescimento ao fundo, caso contrário o fundo cresce muito pouco. E aqui nós podemos ver claramente, né, que esse fundo nasceu aí em 2019, tinha esse patamar aqui de patrimônio líquido, depois em 2020 ele fez uma primeira subscrição, a segunda subscrição e depois aqui a terceira subscrição. Na verdade ele nasceu antes e aqui são as 4 subscrições que eu mostrei ali acima. Então, para ele evoluir de patrimônio líquido nessas 4 vezes aqui, o que ele fez?
ele fez 4 subscrições, que são essas aqui, tá? Esse é só um parênteses sobre a história do MXRF11. Rolando um pouquinho mais para baixo aqui, nós temos outros detalhes, tem alguns imóveis que fazem parte do portfólio desse FII, mas são irrelevantes perto do resultado total. E vamos dar uma olhadinha aqui no último relatório gerencial do dia 23 de fevereiro, né? Então, abrindo aqui na tela o relatório gerencial, a gente já vai conseguir ver os detalhes e principalmente essa história aí desse possível calote, né, do MXRF11. Vamos pegar aqui desde o começo. Aqui então logo tem as notas do gestor aí, onde ele evidencia, né, que o Banco Central manteve no início do ano a Selic 13,75, que isso vai continuar pressionando os fundos de investimentos imobiliários. Além disso, ele enfatiza aqui a incerteza fiscal e deteriorização das expectativas, especialmente para prazos mais longos, né? Então, aqui é um pouco o cenário atual do MXRF11. Um fato positivo, né, que ele continua crescendo, né? Ele fala que a base do fundo com quase 780 mil cotistas, o maior da história de FIIs do Brasil. Fato muito importante. No book de CRIs, o fundo segue com a estratégia de reciclagem do portfólio, né? Então ele está vendendo alguns fundos e comprando outros para gerar uma receita extra. É basicamente isso que ele está dizendo aqui. O fundo visa a alocação de 80% do patrimônio líquido em CRIs com bons nomes de crédito. Então essa é a estratégia principal aí do MXRF11. Olhando um pouquinho mais para baixo aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui mais para baixo. Então aqui, seguindo, dá para ver a evolução do valor da cota e o volume diário de negociação, né? Então, volume diário de negociação, como nós podemos ver nesse gráfico aqui, ele vem crescendo, né? Em 2018 era, obviamente, bem menor do que hoje e atualmente está lá nos 5 milhões, quase 6 milhões de reais como média diária de liquidez, ou seja, de negociação. Tem um volume muito expressivo. É um fundo que sempre esteve presente aí em todos os pregões, porém ele tem, isso aqui é outro fato interessante, ele tem um giro baixo do percentual de cotas que ele tem emitido. O que isso quer dizer? Que o pessoal compra o MXRF11 e mantém na carteira, não é aquele pessoal que fica comprando e vendendo. Então, ele tem um volume alto porque é um fundo muito grande, mas o percentual das cotas em giro no mercado é baixo e esse é um fato muito interessante. Vamos seguindo aqui. Aí depois vai falar um pouco a evolução da distribuição de dividendos, aqui o que eu citei, né? Então os dividendos vai tendo aí um crescimento leve, mas está acontecendo um crescimento na distribuição dos dividendos, dos proventos desse fundo. Aqui uma abertura de como se formam aí as receitas e os resultados do fundo. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Duas coisas. O primeiro, o MXRF11 ele tem 73% do seu portfólio em CRIs, 6% em permutas financeiras, 17% em outros FIIs e 3% em caixa, né? E é desses 73% da onde vem o resultado principal do fundo que nós iremos falar nesse vídeo. Aqui na página 7 desse relatório aqui do dia 23 de fevereiro, nós podemos ter essa mensagem aqui, onde nós temos aqui o seguinte, né? Abaixo evidenciam-se os status dos CRIs com histórico recente de eventos que já influenciaram os fundos de pagamentos dos papéis previstos nas aquisições dos títulos. A soma desses ativos representa... Opa, deixa eu cancelar aqui. A soma desses ativos abaixo representam 0,6% do patrimônio líquido do fundo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que 0,6% dos CRIs desse fundo não estão pagando corretamente aquilo que deveriam ser pagos, e esse 0,6% sobre um patrimônio líquido de 2,2 bilhões, né? Olhando aqui ó, no Status Invest, dá até para a gente ver qual que é o patrimônio líquido de uma forma bem rapidinho desse fundo. Está aqui, ó. Então, o patrimônio líquido do MXRF11, 2,286 milhões, né? Então, 2 bilhões e 286 milhões é o patrimônio líquido dele. 0,6%, ou seja, um pouquinho mais de 0,5%
dá um pouco mais de 13 milhões de reais. É um calote milionário? É um calote milionário. Perto das receitas do MXRF11, é algo irrisório, é algo que não preocupa, e tem um fato muito interessante que está citado logo aqui nesse relatório pelo próprio gestor, onde ele fala aqui, ó, dado que esses papéis não geram um fluxo de caixa para o fundo há algum tempo, ou seja, o fundo já está sobrevivendo sem esse fluxo de caixa, sem esses 13 milhões, está entregando regularmente os seus dividendos sem alterar nada. E ele fala, toda e qualquer recuperação desses créditos gerarão fluxo adicional ao que o fundo já vem gerando em sua recorrência. Então, o que quer dizer? Esses CRIs realmente estão dando calote, não estão pagando, porém o fundo continua muito sólido, distribuindo dividendos de formas constantes e com leve crescimento. E caso esses CRIs venham a pagar, ou seja, os devedores ali venham a regularizar o pagamento, uma hora ou outra, pode demorar um pouco mais, ter execução de algumas garantias. Quando isso acontecer, vai melhorar o fluxo de caixa, né, e vai gerar um fluxo adicional ao MXRF11. Então, não é um fator que preocupa, né? Se você é cotista do MXRF11, pode ficar tranquilo que esse não é um ponto que preocupa em relação ao fundo mais popular da Bolsa Brasileira. Se você tem qualquer dúvida sobre o MXRF11, quer análise de algum fundo, quer que eu avalie os resultados ou alguma informação de algum fundo de investimento imobiliário, deixa a sua mensagem aqui embaixo, porque toda terça-feira sai um vídeo novo falando de FIIs e toda quinta-feira sai um vídeo novo falando de ações, sempre aqui no canal do Especialista em Investimentos. Um grande abraço e até a próxima.